Senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio sempre especial do Descafeinados, onde te convidamos para uma xícara de fé com uma pitada de inconformidade. Que bom que você pode estar com a gente mais uma vez. Se você chegou até aqui, significa que você é um guerreiro, você está nos acompanhando fielmente. Que bom, a gente fica muito feliz de saber que a gente chegou a esse momento sem estar sozinho, porque a gente já está no episódio 11 aqui. Então já tem uma jornada trilhada, alguns meses aí, estamos sobrevivendo. Então é isso, é um milagre que estamos vivendo diariamente. Que bom que você está com a gente, espero que essas discussões que nós estamos tendo sejam produtivas para você como tem sido para a gente. Até te entregando um bastidores aqui, antes da gente começar, eu estava até compartilhando de algumas coisas que na minha vida já tem mudado das nossas discussões. Eu espero que esteja sendo útil para você também. Lembrando que você pode acompanhar esse mesmo conteúdo em duas plataformas. Esse conteúdo é especificamente um podcast, por isso você pode acompanhar nas principais plataformas, com toda a comodidade que o podcast oferece, mas você pode ter esse mesmo conteúdo vendo o nosso rostinho pelo YouTube, sempre nos canais Descafeinados, você nos encontra lá também. O mesmo episódio, só com a versão vídeo e a versão áudio. Então nos acompanhe e recomende aos seus amigos. Isso é uma coisa que eu não tenho falado. Compartilha com seus amigos. Chama mais gente para fazer parte dessa família Descafeinados. Gostaram da ideia de família? Vamos ao casting de hoje. A apresentação do casting de hoje. Meu nome é Dani Bravos. Falo diretamente daqui de Vila Velha, no Espírito Santo. Estarei hosteando a conversa de hoje. E comigo tenho aqui na minha mesa virtual, diretamente de Brasília, Moara Lima. Seja muito bem-vinda, Moara. Hello, um prazer estar aqui mais uma vez para conversar e aprender com cada um de vocês. Muito bom, seja muito bem-vinda. E também temos diretamente de São Paulo, Andrei Masson. Como é que você tá? Tudo certo? Fala galera, boa noite. Boa noite porque a gente tá aqui gravando de noite, então tá tudo bem, graças a Deus. E da hora estar junto mais uma vez aqui. Tamo junto. Esse é o primeiro episódio que nós gravamos de noite, hein? O primeiro da história, de todas as versões. Então, realmente, você... E que seja o primeiro de muitos, Dani. E que se repita. Porque ninguém aguenta acordar às 7 da manhã, Dani. Então, eu vou dizer aqui, pra quem tá assistindo a gente, que o Dani faz a gente acordar às 7 da manhã de domingo pra gravar podcast. Ou seja, o patrão mais chato que eu tenho é o Dani. Pra você ter uma ideia, olha que bom, deixa pra lá. Andrei, mas a gente já tem uma tática. É só a gente falar assim, nossa, não tocou o despertador. Daí remarca, daí tem que ser a noite. Essa tática que você tá ouvindo, foi na assim verdade, que a gente são chegou. Confissões aqui. A verdade é... Foi assim que a gente chegou nesse episódio à noite. Eu já compartilhei aqui com o pessoal, mas compartilho com você que tá ouvindo a gente. É que a minha vida mudou desde que meu filho nasceu. Eu também era uma pessoa noturna dessas, que vivia produzindo mais de madrugada do que durante o dia, mas meu filho nasceu e chega a essa hora da noite que a gente tá gravando aqui, eu já estou com sono, eu tô querendo dormir. E de manhã o dia rende mais. Vai dizer que quando a gente grava de manhã o dia não rende mais também depois? Não. Perdão. Mas agradeço a boa vontade. Brincadeira, de vocês. Dani. Brincadeira. É sempre um prazer estar gravando com vocês. Sempre. Maravilha. E o tema que nós vamos falar hoje, a gente sempre busca falar um pouquinho sobre espiritualidade, fé, valores cristãos também, e como eles impactam o dia a dia, tanto da nossa vivência como um todo, como especificamente da vivência da espiritualidade. E o tema de hoje, eu diria que ele é comum a todas as formas de fé cristã. Talvez, inclusive, ele possa se aplicar também a outras formas de religiosidade. Talvez ele se aplique também a outras formas de crença que não tem nada a ver com o cristianismo. Mas, no cristianismo a gente vê ele acontecendo muito ao longo da história, e aí tem um método específico que esse de fato é exclusivo ao cristianismo. Do que eu estou falando? Nosso tema de hoje é sobre a teologia da culpa. Esse é o nosso tema de hoje, teologia da culpa. Sobre isso que discutiremos. Eu vou começar com uma pergunta aqui mais introdutória, mais de testemunho, assim. Eu vou começar com a Moara. Moara, alguma vez na sua experiência cristã, você já é cristã desde berço, certo? Desde que nasceu. Então, na sua experiência cristã, alguma vez você já lidou com esse sentimento de culpa na vivência da fé? Enfim, como que você já experimentou essa tal da teologia da culpa aí? Eu acho que
já que vamos falar sobre teologia da culpa, parte da teologia vai ficar mais para vocês mesmo. Então a culpa vai ficar contigo. Mas a parte da culpa, gente, daí eu tenho culpa para dar e vender. Ai, peraí que eu tenho que arrumar meu microfone. A parte da culpa, eu acho que todos nós podemos falar com muita propriedade. Desde pequenininho, eu acho que a primeira imagem que me vem à cabeça é rol do berço. Se você não tá comportadinha no rol do berço, Jesus vai chorar e vai ficar triste com você. Shhh, olha o Jesus bravo. E daí você não quer deixar aquele que te criou, que te amou e que morreu por você, já que você nem entende muito bem o que é morrer por você nesse momento, chateado e bravo, porque quando o papai e a mamãe estão chateados e bravos, é porque você foi desobediente. Então, a teologia da culpa já começa aí. Papai do céu não gosta. E às vezes é um papai do céu não gosta que não tem nada a ver com o papai do céu. É você, mamãe, que não gosta. É você, papai, que não gosta. É você, vovó, que não gosta. E daí, quem que não gosta, no final das contas, para você conseguir controlar aquela criança? Papai do céu. E daí, se papai do céu gosta de você, papai do céu fica feliz com você. E daí, papai do céu vai estar cuidando de você, papai do céu vai estar do seu lado. Porque se papai do céu estiver triste com você, ele não entra também, hein, gente? Ele não entra nos lugares errados. Lembra da música do peixinho? Caramba, lembrei dela agora. Eu vou recitar, posso, Dani? Você pode fazer o que você quiser. Ela começava com... Eu não vou cantar porque seria tortura aos nossos ouvintes. Mas ela começava com uma pequena história. E a historinha era assim. Lá no fundo do meu quintal tem um riacho bem grande, onde moram muitos peixinhos. A mamãe de um peixinho falou... Não vá naquele cantinho, porque naquele cantinho tem uma cobra feia, grande, deste tamanho. Mas o peixinho, que era teimoso, foi lá naquele cantinho e veio a cobra nhoque, comeu o peixinho. Cara, que história legal para contar para as crianças. O peixinho é comido, ele morre por ter desobedecido a mamãe. E daí tudo isso vem... E vira uma história de que Deus criou os peixes para o rio-mar, Deus criou os peixes para los a nadar. Eu não tô falando que a gente não tem que ter a lógica de obedecer e ter a lógica da obediência, mas esse terrorismo do desobedecer faz com que a gente realmente não obedeça pela fé, que eu acho que esse é o princípio onde a gente vai entrar, mas a gente obedeça pelo medo, a gente obedeça pela culpa. E se a gente obedece pelo medo, e se a gente obedece pela culpa, a gente tem como conquistar a salvação. E daí a gente anula a graça. E daí essa é a parte da teologia que vocês vão entrar para explicar, talvez com um pouco mais de sistematização do que essa minha experiência aqui religiosa. Você já passou por isso alguma vez também, Masson? Essa experiência na sua vivência da fé cristã, etc., da culpa falando mais alto para poder mover para a coisa certa? Cara, o testemunho da Moara é comum a todos nós. Eu acho que, assim como ela cantou a música do Peixinho, e é engraçado porque a música do Peixinho é uma música de liberdade, né? Deus cria o peixe, pô-los a nadar, como vivo brincam na água, até o fundo vão. Mas a historinha que começa antes, ela tem nada a ver. Ela não é do Papai do Céu, é do Papai da Terra mesmo, né? Agora, tem uma outra música que marcou minha infância também, que eu também não vou cantar, senão vocês vão dar dislike aqui no nosso podcast, mas dizia assim, eu vou meio que recitar, meio que cantar, mas dizia assim... eu acho que ele tá se segurando pra cantar, na verdade ele queria cantar. Canta. E aí diz assim, ó, vocês vão lembrar, e eu lembro dessa música que eu tinha, era pequeno, agora você imagina essa música sendo cantada, né? Por um garotinho aí, sim, de 6, 7, 8 anos, 10, 11 anos, né? Ou essa música sendo cantada desde criancinha, desde o rol do berço até essa idade aí da adolescência, que diz assim, cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, mãozinha no que pega. Aí eu vou resumindo, por quê? Por que cuidado, mãozinha no que pega? Por quê? O nosso Pai do Céu tá olhando pra você. Cuidado, mãozinha no que pega. Dá pra fazer até uma versão meio rock and roll da música. Nossa, cara, esse Deus é tirano, perseguidor, punitivo, que tá me perseguindo, mesquinho, prestes a me punir caso eu deslize.
E agora imagina o terror de um menino de 11 anos preocupado onde ele tá pondo a mão. E que Jesus tá olhando. E cuidado do olhinho no que olha, cuidado do boquinha no que... Nossa, cara, essa música, ela foi um tormento da minha infância. Porque ela... E eu brinco com a minha esposa, a gente não canta essa musiquinha pra Vitória e pra Valentina. E vem essa outra lógica que a Moara colocou, que é a lógica do Jesus tá triste, cara. A gente cria um Deus à nossa imagem, né? Um Deus que é volúvel, um Deus que sofre de variação de humor, como se ele sofresse. Ele não sofre de variação de humor. Olha, Jesus está triste. Já me deslizei falando isso para Vitória ou para Valentina, mas eu me policio, porque eu falo, cara, que tipo de caricatura de Deus eu tô criando para as minhas filhas, né? E aí vem a ideia do ele tá triste com você. Não, Jesus não fica triste. Deus não tem variação de humor. Deus, ele nos ama, e não há nada que nós possamos fazer de bom que vai aumentar o amor dele por nós. E não há nada que a gente possa fazer de mal que vai diminuir o amor dele por nós. Ou seja, não há variação. Essa variação é humana. Ela é... Bom, e para encerrar essa primeira introdução aqui do que a gente está discutindo, que eu também acho que esse assunto tem mais que ver na nossa papo aqui, tem mais que ver com a cultura da culpa no universo religioso, do que com a teologia da culpa, de fato. Porque se fosse tratar de teologia da culpa, ia ser bem maçante. Talvez a gente perpasse uma outra questão teológica, mas a ideia da cultura do domínio, da culpa como controle, né? E essa é uma prática muito... ela passa pelo medo, ela caminha junto com a ideia do medo. Culpa e medo, né? Você estabelece a culpa e a narrativa do medo, junto com aquela... É uma tentativa de forçação de obediência voluntária, ou nem tão voluntária assim. E eu queria fazer, na verdade, uma pergunta. Essa culpa que a gente experiencia ou experimenta dentro das nossas comunidades religiosas ou dentro das religiões, ela, hoje, pelo menos, quando ela exerce alguma força sobre mim, é menos em relação ao Deus que eu conheço e estudei e mais em relação ao meu próximo. Eu não sei se vocês percebem dessa forma, que essa forma de controlar através da culpa, ela acabou sendo uma forma da comunidade ou da religião, dos líderes, controlarem os membros, as pessoas, né? Porque a gente não vê na prática, depois que a gente tá adulto, a gente não vê na prática Deus amaldiçoando os que pegaram em alguma coisa errada e sendo um grande benfeitor daqueles que pegaram na coisa certa, né? Porque o sol está nascendo para todo mundo, a gente vê o injusto prosperar, a gente vê o justo mendigar, às vezes tá numa situação ruim. Então a gente consegue perceber que Deus não é tão vingativo como a gente aprendeu quando criança. Só que daí quando a gente olha para a comunidade ou para o sistema religioso cristão, nos vemos toda hora com medo de sermos culpados. E eu acho que isso que acaba nos controlando, né? E acaba nos forçando a usar máscaras. Então a gente tem que colocar a máscara da perfeição, porque se a gente for, né, flagrado ali num ato que pode nos culpar de alguma coisa, seremos ou excluídos ou estigmatizados, a nossa imagem ficará arranhada. E daí, hoje eu vejo essa teologia da culpa muito intimamente ligada a essa expectativa de perfeição, de quem está com Cristo, na verdade, não é suficiente por estar com Ele, mas você tem que ser suficiente, você tem que buscar essa suficiência. É assim que eu sinto na minha vida, não sei se vocês sentem assim também hoje na vida de vocês, os resquícios dessa teologia da culpa. A gente faz parte de uma geração que foi muito ferida pelo estabelecimento religioso, né? E muito por conta dessa cultura da instrumentalização da culpa e do medo para exercer domínio e controle. Não é outra a razão. E isso não podia ser mais antagônico à fé cristã, porque a fé cristã é a fé da liberdade, da autonomia, da emancipação. Então toda a estrutura que seja usada em prol de exercer domínio e controle, mesmo que com o pressuposto de que com isso você está protegendo os seus fiéis, ou os seus, né? Ela é
totalmente distante daquilo que o Cristo ensinou, e ela se torna um reflexo de instituições humanas meramente. Talvez seja o traço mais humano da estrutura religiosa e mais distante daquilo que é a fé cristã de fato. Eu creio na fé cristã da liberdade e do amor. E isso que é muito complexo, porque é difícil você normatizar uma fé baseada no amor. E o amor porque o amor é caótico. O amor ele vive no caos, no sentido de que você não normatiza relações de amor. Elas são muito pessoais. Então, num contexto em que o amor deve dominar e ser o norte de toda a estrutura, é muito complicado você querer dogmatizar ou normatizar e depois você impor uma praxis única, uniforme aos correligionários. Então, todos os correligionários serão pertencentes a essa agremiação religiosa quando eles se comportarem assim, quando eles se vestirem assim, quando eles falarem assim. E quando eles não assim o fizerem, eles serão previstas punições assim. Censura A, censura B, censura C, por tempo A, B e C. Essa estrutura é meramente humana. Ela pretende talvez alguma questão espiritual, mas na prática ela se distancia bastante. Mas a gente não está entrando aqui já em todos esses assuntos, mas eu dizia que nós fazemos parte de uma geração que foi ensinada a ter medo de Jesus e não a amar Jesus. E o meu grande desafio pastoral, porque eu sou pastor numa cidade, num centro urbano, afetada pela secularização contemporânea bastante e pela estrutura que questiona a fé também muito, é ensinar nesse contexto as minhas ovelhas, e desculpa o glossário igrejeiro e pastoral e evangeliquez, ou os meus membros, as minhas filhas especialmente, diferente daquilo que a cultura religiosa formou em mim. E quando eu digo cultura religiosa, é a cultura religiosa, não necessariamente da minha denominação religiosa, não necessariamente da igreja que eu frequentei quando criança, e não necessariamente dos meus pais. Porque meu pai era pastor, mas ele não tinha essa visão e não me ensinou assim. Mas eu sei que a cultura religiosa assim me ensinava. E deu no que deu, né? E aí, o desafio é ensinar essas pessoas a amarem Jesus e não a ter medo dele. E isso está difícil, mas fala aí. Você falou de cultura religiosa, e eu estava aqui, enquanto ouvindo vocês na experiência comentaram de músicas, né? E eu lembrei de uma outra música também infantil, e eu vou colocar ela, não sei se chega a ser um contraponto, mas é algo para abrir um pouquinho mais o leque, né? Porque a gente está falando tudo isso de que a cultura religiosa, ela, por alguma razão, ela se viciou nessa forma de educação baseada no medo e na culpa. Mas aí eu lembrei de uma outra música infantil, clássica também, que também não vou cantar para seguir o grupo, que é o da Cuca Vem Pegar. Nana Neném, que a Cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Bicho papão sai de cima do telhado, deixa a criança dormir sossegado. A outra música aqui, ó, que vê agora, o boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta, é isso, né? Várias músicas da cultura brasileira. Meu avô adorava cantar essa pra mim. Então, várias músicas da cultura brasileira infantil também trabalham na disciplina da criança com base no medo. Então, a minha pergunta é essa coisa da teologia da culpa e do medo, ou esse método do medo e da culpa, é algo que vem da cultura religiosa, ou na verdade está mais enraizado na nossa cultura, não sei se é brasileira ou como seres humanos como um todo, e a gente reflete na religião? O que vocês pensam? Então vamos colocar, eu acho que aqui alguns basilares da nossa conversa, né? A religião, ela está inserida dentro do sistema cultural humano. Ela não está a par disso, ela não está separada disso. O que nos surpreende é que a proposta da religião em si é ser contra o sistema proposto pela sociedade como um todo. Então, se a sociedade é machista, a religião tem que falar, não tem homem, não tem mulher, todos são iguais aqui perante Deus, a gente criou eles com o mesmo propósito. Se a sociedade é racista, a religião tem que falar diferente. Se a sociedade é homofóbica,
A religião tem que ser diferente. Se a sociedade controla através da culpa, e que é assim o sistema de controle não só das famílias, né? A tradição cultural, pelo menos no nosso país, mas também do Estado. É assim que surge o Estado, né? Bom, daí o que é surpreendente, Dani, não é que isso também seja encontrado nas músicas seculares. O surpreendente é isso ser encontrado dentro do sistema religioso, porque a gente é tão preocupado do mundo entrar na igreja por outras coisas. As coisas que geralmente a gente vai culpar essas crianças quando elas tiverem 14, 15 anos, né? Mas a gente não se preocupa com essas metodologias nefastas que entram dentro da nossa cultura religiosa. Então, não tem como dizer que isso é uma coisa, abre aspas, do mundo que a gente vê manifestado na religião, né? A religião e o mundo e as pessoas do mundo e da religião, elas são as mesmas, né? A mamãe que cantava Boi da Cara Preta cantava Cuidado Olhinho com que vê. Elas são as mesmas pessoas. Só que daí quando a religião entra, quando Cristo entra, quando o amor entra, quando o amor incondicional do Deus que morreu, que encarnou e que se colocou em nosso lugar entra, isso tem que mudar toda a nossa lógica de enxergar a sociedade, tem que mudar a lógica da gente disciplinar os nossos filhos, tem que mudar a lógica da gente contratar os nossos funcionários, tem que mudar a lógica da gente conversar, tem que mudar a lógica da gente dar aula, tem que mudar a lógica de tudo. Eu acho que é isso. Então, assim, não sei se é um... E eu até faria uma pergunta para vocês que talvez já se debruçaram mais sobre esse assunto. Talvez não seja o reflexo da cultura secular na igreja, talvez é a igreja que esteja refletindo nessa cultura secular, sabe? Porque esse é o caminho mais natural que a gente vê em todas as nossas praxes e nossas práticas sociais. Desde casamento, a forma de organização da família, tudo que a gente tem hoje no mundo ocidental, muito influenciado pela visão da igreja. Que naturalmente, ou antigamente, ou antes da igreja ter essa hegemonia no poder, não era bem essa lógica, né? Então, eu não posso dizer com propriedade que a culpa sempre foi utilizada como instrumento de educação antes da hegemonia da igreja no poder. Não sei. Mas talvez eu possa, assim, intuitivamente, daí já pergunto para vocês se vocês têm uma resposta, dizer que é mais provável que a gente tenha aprendido a educar os filhos assim por causa da igreja. Eu acho que somando aquilo que e não respondendo a Moara, mas somando aquilo que ela está dizendo e talvez trazendo mais questões para a nossa conversa do que respostas, eu percebo três, e aí também tentando provocar um caminho na nossa conversa já, eu percebo três aspectos muito, muito claros dentro da estrutura da teologia da culpa ou da cultura da culpa. O primeiro deles faz essa interface com a cultura especial, um conceito da cultura muito caro da cultura dos nossos dias, né? Do sistema que vivemos, pelo menos desde das duas grandes revoluções do final do século XIX para cá, que é uma estrutura que talvez não existisse tanto antes, mas que se faz hoje quase que dominante no mundo ocidental, que é a lógica da meritocracia. E eu percebo que a lógica da meritocracia, ela entrou na prática religiosa e na cultura religiosa da expressão de fé e da relação com o Deus, de uma maneira muito percebida. E um outro aspecto seria uma espécie de behaviorismo, uma espécie de comportamentalismo. Então o comportamento passou a ser o aspecto tônico de mensurar espiritualidade, o que é o terrível. Não há termômetro pior para mensurar a espiritualidade de alguém do que o comportamento. Mas ele parece ser o grande interesse da cultura religiosa mudar comportamentos. Isso é tão superficial para a fé cristã, mas a prática é o que importa. E a terceira seria, de fato, a manipulação da culpa através da instrumentalização do medo para exercer domínio e controle. Mas eu queria destacar o primeiro, que tem que ver com a meritocracia. A religiosidade, de alguma maneira, nos ensina que a nossa reputação com Deus depende
da nossa capacidade de entregar aquilo que ele deseja. É mais ou menos assim, Deus tem vontades a nosso respeito, então na prática religiosa existe uma espécie de cobrança e de avaliação da nossa reputação com Deus, que depende da gente conseguir entregar aquilo ou não. E aí o foco passa a estar no desempenho e nos resultados. É muito lógica meritocrática. Então, eu estou mandando bem ou estou mandando mal? Dentro daquela estrutura do que se é esperado da cultura religiosa, eu estou fazendo por merecer a graça de Deus, ou estou fazendo por merecer a bondade de Deus, ou eu não estou merecendo hoje porque eu não cumpri como devia a listinha de regras de faça ou não faça que eu colei na geladeira da minha casa. E aí tem as histórias clássicas, né? Aquela parábola, por exemplo, do fariseu e do publicano, que o fariseu fala, graças a Deus que eu não sou como aquele homem, porque eu sou bom, eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, e ele começa a fazer uma lista de comportamentos que fazem dele merecedor, talvez, das recompensas de Deus. Eu oro nas madrugadas. Porque a gente poderia dar uma atualizada. Eu faço 40 madrugadas de oração, eu vou no culto da mata, eu me puno, Bom, eu gravo podcast de noite já com sono. E o problema dessa cultura religiosa não é que o comportamento desse, ou essas práticas que ele menciona, não estejam certas. Não há nada de errado em você orar de madrugada, ou gravar podcast à noite com sono, ou ir no culto da mata. Não é esse o ponto. E aí é que entra, talvez, a crítica de quando a gente fala isso, os haters vão olhar pra gente e dizer, então tá liberando tudo, então vocês... Não é esse o ponto. O ponto não é que o comportamento ou a prática está errada. O problema é que a religiosidade está equivocada, porque não adianta agir certo com a fé errada. Aqueles homens, ao pensarem assim, os fariseus, eles demonstravam que eles confiavam em si mesmos. E não é que eles não estivessem fazendo o certo, mas é que eles não estavam fazendo o certo o suficiente. A religiosidade meritocrática, como toda a lógica meritocrática, ela acaba justificando moralmente o bem-sucedido e responsabilizando moralmente o fracassado pelo seu fracasso. E aqui está, para mim, o grande problema da meritocracia em todas as esferas onde ela aparece. Porque ela parece colocar um aspecto moral que justifica o bem-sucedido, um aspecto moral que responsabiliza o fracassado pelo fracasso. É como se o miserável dissesse assim, eu sou miserável porque eu quero mesmo, porque eu sou um fracassado porque eu mereço. A gente até aceita dizer que o bem-sucedido é bem-sucedido porque merece. Parece menos mal pensar assim. Acontece que pensar assim significa também pensar que o miserável só é miserável porque quer. E isso não podia ser mais nefasto e a maior mentira, né? E quando você traz para a religião é assim. Eu cumpro as regras, então eu mereço a bondade de Deus. E você, miserável, não merece, porque você não cumpre as regras. Você merece a maldição de Deus. Essa é uma lógica que faz reflexo na teoria do karma, que não tem nada mais também contrário àquilo que o Evangelho apresenta e a noção da graça. Mas eu queria provocar essa ideia da meritocracia. A relação cristã virou uma relação meritocrática com Deus. E isso é abusivo, é tóxico, né, de alguma maneira. É tóxico. Falei muito, inclusive, desculpa. Eu super sugiro uma série, é só você colocar lá no YouTube, Tóxicos, que vale super a pena assistir, que trata um pouquinho sobre isso. Bom, mas sabe, Andrei, o que hoje me deixa, eu volto a bater nessa tecla, né? O que hoje me deixa mais, assim, abismada, e que talvez é o que a gente tenha dois grupos aqui nos escutando, né? Pelo que eu tenho percebido. Os que estão dentro desse sistema religioso e aqueles que se afastaram desse sistema religioso justamente porque não querem mais ser controlados pela culpa. E eu acho que, independente de qual lado ou qual grupo você pertence ou está, porque eu acho que não tem aí um meio termo hoje, a gente precisa refletir sobre como que isso afeta a nossa vida na prática, porque, como o Andrei falou, o termômetro mais ineficiente é medir as pessoas pelas suas ações, é medir as pessoas pela sua prática, porque a gente não consegue sondar corações. E até aí tudo bem, né? A gente sabe que as pessoas podem estar fazendo
tudo certinho dentro dessa prática ideal e estarem vazias e estarem sem sentido. Mas eu acho que o grande X da questão, quando a gente vem para a religiosidade tóxica ou para teologia da culpa, que é o que a gente se propôs a conversar, é que essa métrica da prática, ela não é usada pra gente só aplaudir quem tá fazendo certo. Ela é usada pra gente estigmatizar quem não está dentro da forminha, quem não está dentro do molde. E daí eles não são dignos de conviver com a gente. Porque se você não faz assim, você não é digno de pertencer a essa comunidade, você não é digno de estar na minha companhia. Porque você, nitidamente, você está em rebeldia, né? Porque você está aparentando algo ruim. Então, antes de ser, a gente precisa aparentar. Tem uma pessoa que eu gosto muito que fala assim, a gente não tem limites, a gente tem muito limites para ter. Essa pessoa que eu gosto muito é minha mãe, né? A gente não tem limites para ter. A gente tem limites para ter. A gente tem limites para ter, mas a gente não tem limites para ser. O que eu sou é ilimitado. E se o que eu sou é ilimitado, não tem como ser medido. Agora, o que eu aparento, gente, o que eu aparento ser, tem um limite, vai ter um teto. A gente não vai conseguir fingir para sempre. E daí essa teologia da culpa, ela serve muito, muito, muito para legitimar o quê? A aceitação. E por isso que a gente se sente culpado e que a gente sofre por se sentir culpado, porque a gente não é aceito. Então, assim, se eu tenho uma experiência mais recente, é da época do colégio interno. Quando eu estudei num colégio onde você mora no colégio, esse colégio era confessional, sabe? E lá, a gente... Eu era responsável pelo religioso por um tempo. Então, assim... eu tinha que ir para o culto da madrugada. Você tá me entendendo? Eu que tive a maravilhosa ideia de fazer esse negócio. Só que daí chega um momento que você não tem forças, você não quer, e daí vai lá o pastor e ora assim, se você pedir a Deus, ele vai te acordar na madrugada. Nossa. E daí tu não acorda, e Deus não te acordou, e tu fala, putz, por que Deus não me acordou? Tu tem lá 14 anos e fala, por que Deus não tá me acordando? E você se sente indigno, você se sente culpado, e você fala, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que me esforçar mais. E daí você não recebe a graça. Eu acho que a grande cilada da teologia da culpa, e que eu acho que a gente nem pode falar de que é teologia, né? Eu acho que é a estratégia da culpa, porque não é teologia. É anular a graça. Porque se você não quer se sentir culpado, é porque não tem alguém pra tetelestai, pra pagar o seu escrito de dívida. Porque se tu não é culpado, quem que vai pagar a tua dívida? E daí ela é uma grande cilada. Ela é o grande afastamento daquilo que é a única maneira de te salvar. Ela te distancia do Cristo tanto quanto o pecado. Porque ela te coloca como o responsável pela sua salvação. Exato. Ou pela sua perdição, né? Pelo seu fracasso. É a ideia da meritocracia. Você é o responsável moral tanto por desempenhar bem para merecer a salvação, quanto por desempenhar mal e merecer o castigo. E me ocorreu agora aqui, eu interrompi a Moara, desculpa. Não interrompeu não. Que bom que você tá falando. Kant dizia que as pessoas buscam a fé, a religião, por dois caminhos, por duas razões. Ou pelo medo do inferno, ou pela esperança do paraíso. E ele diria que tanto o medo do inferno quanto a esperança do paraíso são duas faces da mesma moeda, são duas motivações ruins, são duas motivações baseadas no eu mesmo, ou baseadas no meu egoísmo. Ou seja, a pregação do medo, do caos, do terrorismo, que como método evangelístico, é aquilo mais distante daquilo que é a prática que Jesus estabeleceu quando foi aproximar pessoas para aproximar elas de Deus. Eles anulam a ideia do amor. Então eu prego assim: se você não se converter, não se batizar na minha igreja, e não pode ser na do lado, tem que ser no tanque batismal da minha igreja. Se for na do bairro vizinho, já não adianta mais. Então, porque você está perdido, condenado ao inferno, e se você não aceitar Jesus e frequentar a minha igreja e se comportar igual, cortar o cabelo como os nossos correligionários cortam, vestir as roupas que os nossos correligionários vestem, cantar as músicas que os nossos correligionários cantam, as músicas do outro lá não, tem que ser essas aqui. Se você comer o que os nossos correligionários comem, se você deixar de ir nos lugares que os nossos correligionários não vão, aí quem sabe você pode se livrar da danação eterna, você pode se livrar do inferno.
E aí você, para não se dar mal, pensando em você, para você não se dar mal, você aceita Jesus e frequenta aquela igreja. Quando não, a pregação oposta, que é a mesma coisa, só é a outra face da mesma moeda, é a pregação da esperança. Olha, se você vier para minha igreja, aí então você vai poder ir para o céu. Porque só quem é da minha igreja vai para o céu. E se você, para ir para o céu, lá você vai andar em ruas de ouro, lá você vai nadar em mar de cristal, lá você vai viver eternamente. Você começa a ver benefícios pessoais. E o seu egoísmo faz você pensar, nossa, eu quero isso aí. Então eu tenho que ser dessa igreja aí para eu ir para lá? Então eu quero. Quando que a pregação de Cristo era a pregação do amor que constrangia as pessoas a viver novidade de vida. Não era o terror do inferno, nem a esperança do paraíso, mas era a proposta de se relacionar para sempre com aquele que muito nos amou. Eu não quero o céu sem Jesus. Eu não quero a vida eterna sem Jesus. Essa é a real da percepção cristã minha, pessoal do André. A eternidade, uma hora eu vou chegar e falar, chega, me mata, eu não aguento mais viver isso aqui, acabou, eu não quero mais viver. Se fosse só pela eternidade. Agora, não é pela eternidade, é pelo relacionamento de amor eterno com o Cristo que me ama. É isso que eu quero. O que eu quero é um relacionamento eterno com esse cara que me amou. E quando se envolve relacionamento, lembra nas paixões que já viveu quem está ouvindo a gente, ou quando eu estava namorando minha esposa, cada minuto que a gente estava no namoro, eu queria que fosse um minuto eterno. Porque o relacionamento eterno é que me motiva a estar ali. Já fica aí. Espero que a Suzy esteja ouvindo o podcast agora. Ganhando ponto. Mas o que eu quero dizer é, tanto medo... Mas, Suzy, não só no namoro, hoje também, tá, Hoje Suzy? também, Ele pensa aí, do ó. mesmo jeito. Os momentos eternos com as pessoas que você ama. Agora, a pregação do medo ou da esperança, elas refletem um egoísmo, né? Eu vou me dar bem ou eu não quero me dar mal. Então eu vou aceitar esse Jesus aí só para não me dar mal. Ou eu vou aceitar esse Jesus aí para ver se eu me dou bem. Não é porque eu quero ele, não é porque eu creio nele, não é porque eu amo ele, não é porque ele me ama. É porque eu quero me dar bem, eu tenho esperança de viver eternamente em mar de cristal. Ou eu tenho medo de ir para a danação eterna. Então a manipulação da culpa vem na estratégia de incorrer nessas duas motivações ruins evangelísticas, né? De Agora, doutrinar as pessoas. Deixa eu colocar uma coisinha aqui. Primeiro uma propagandinha para você que acompanha a gente. Meritocracia foi cutucado aqui há alguns momentos. Em breve será um tema do nosso podcast, Meritocracia. Aguarde. Show! Segunda coisa que eu queria falar. Eu gosto sempre de, nas nossas discussões, tentar o máximo possível. Claro que nunca vai ser totalidade, né? Mas o máximo possível assim, tentar chegar em todos os lados. Tentar de alguma maneira até responder perguntas que podem, estou imaginando aqui, surgir na cabeça das pessoas que nos ouvem, né? E do ponto de vista mais teológico, acho que vale a pena a gente passar rapidamente por isso. Do ponto de vista mais teológico, a culpa, ela não deixa de estar ausente na experiência religiosa. Existe uma forma de culpa. Existe uma forma porque a culpa é a compreensão do erro. A culpa pode vir pelo sentimento do prejuízo, mas mesmo na ótica do amor a Cristo, existe também a culpa, que é aquele que reconheceu que está em erro. E tem diversas histórias bíblicas que mostram isso. Eu lembrei aqui, enquanto formulava a pergunta, Zaqueu, por exemplo, ele, ao encontrar Jesus, ele teve a culpa por tudo que ele roubou das pessoas, a ponto de decidir devolver o dinheiro. Todas as pessoas que passam por um processo de conversão, elas passam por esse momento da culpa também. Então, também faz parte da jornada. Pedro, por exemplo, quando ele negou Jesus, uma das histórias que mais exploram a culpa em si, que ele ficou lidando com aquilo um bom tempo, até de fato ter um novo encontro com Cristo, naquela pergunta, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, e nesse diálogo todo, para poder ser restaurado. Paulo, a gente tem a experiência onde ele fala, miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero isso eu faço. E aí você vê alguém lidando com a culpa de não estar conseguindo chegar onde ele gostaria de chegar. Então, de fato, existe uma parte de culpa, ou uma forma de culpa, que faz parte da experiência religiosa. Lógico que a teologia da culpa que a gente está colocando aqui, ou esse método da culpa como manipulação, logicamente não é algo bíblico, como a gente já vem falando até agora. Então, eu acho que vale a pena só, de forma rápida mesmo, mencionar aonde que a culpa entra na experiência religiosa.
Aonde que tem a culpa saudável, vamos dizer assim, que faz parte do arrependimento? Então eu quero fazer uma propaganda já, Dani, de cara. Talvez um dos livros mais importantes que já li. E é complicado você colocar assim, né? O melhor que já li ou coisa do tipo. Mas é o livro do Paul Tournier, Culpa e Graça. Amo esse livro. Esse livro é sensacional. E eu super recomendo para quem está assistindo a gente no YouTube ou ouvindo a gente pelo podcast. O livro Culpa e Graça foi reeditado e relançado pela editora Ultimato. E eu acho que vale super a pena a leitura e explica bem isso que o Dani está colocando. E o Paul Tournier, só para propor aqui a ideia dele, ele coloca que existe o julgamento humano e o julgamento divino. E no julgamento humano você tem a manipulação da culpa, a estrutura da culpa sendo utilizada pela percepção do homem a respeito de quem é Deus e de como vai ser o juízo de Deus. Esse é o problema. É se colocar no lugar de Deus para manipular aquilo. Agora, o julgamento divino vai dizer o seguinte, e aqui que resolve esse problema. Todos somos culpados, ponto final. Aqui acaba o problema. Como posso dizer isso sem soar... não existem bons, só existem maus. Só existem culpados, não existem justos. Então, definir qual é a culpa de um ou de outro importa muito pouco, ou pelo menos muito para Deus, ou muito menos do que Jesus encontrando a mulher samaritana. Ali, Jesus não estava preocupado com quanto pecado havia nela, mas o que fazer com o pecador. Então eu vejo a cultura religiosa puramente humana, ela está mais preocupada em o que fazer com os pecados daquela pessoa do que o que fazer com aquela pessoa. Se somos todos culpados, então se ele é pecador por isso, eu sou pecador por aquilo. Isso nos coloca todos no mesmo lugar. E ao nos colocar todos no mesmo lugar, inviabiliza, Dani, não a culpa, mas inviabiliza a instrumentalização dela por outro próximo, ou por outro humano como eu. Então, todos estamos distantes diante do juízo divino. E diante do julgamento divino, já existe uma solução para a culpa que todos nós somos, que é a graça. Exato. Então, somos todos culpados e existe a solução para todos. A questão não é quanta culpa eu tenho. A questão é, estou acessando e aceitando esse dom, essa dádiva imerecida, que é a graça de Deus, ou não? Então, a minha preocupação como pastor não é quanta culpa há no pecador, mas quanta graça há para ele, ou quanto acesso a essa graça ele está tendo. O meu papel é fazer com que a minha igreja seja um lugar de acesso a essa graça, de sinalização dessa graça todos os dias. Porque a culpa todos nós carregamos. E essa culpa desse sofrimento que leva ao arrependimento, que normalmente a gente gosta que a gente escuta muito, né, desde criança, você vai se sentir culpado, e daí ao se sentir culpado você vai se arrepender, e lá. E que talvez tenha sido isso que o Dani levantou a bola pra gente falar, esse sentimento, esse sofrimento, ele só dura enquanto você não encontra a graça. Porque se você encontrou a graça, essa dor, esse sofrimento não se repete na sua vida, sabe? Você reconhece a sua condição de pecador. É isso que eu sou pecadora. Eu estou em pecado. E daí é irrelevante eu ficar caçando, na verdade, o pecado do meu próximo para culpar, para apontar o dedo para ele. Então, assim, se é que existe um papel da culpa, Dani, é fazer você encontrar a graça. A culpa que oprime, a culpa que te subjuga, a culpa que faz você sofrer, a culpa que faz você se sentir excluído, a culpa que faz você achar que é imerecedor dessa graça, ela não tem lugar nenhum no cristianismo, ela não tem lugar nenhum na experiência com Jesus. Então, toda culpa tem que conduzir para um único lugar de segurança, de colo, de salvação, que é a graça.
Eu costumo, desculpa, Masson, só rapidinho. Eu costumo dizer na minha igreja, com as pessoas que vêm buscar algum tipo de orientação nesse sentido, eu costumo dizer exatamente isso que a Moara falou. A culpa boa, digamos assim, a culpa que inclusive vem de Deus, muitas vezes, é aquela que nos leva para Cristo. Ou seja, é aquela que me faz reconhecer, tal qual o publicano que orou, acho que foi o Masson que citou há pouco atrás, é a oração que me leva a dizer: miserável homem que eu sou, Senhor, obrigado por simplesmente me ouvir. Me perdoa por ser um pecador e obrigado pelo teu amor, por me aceitar. Ou seja, é a oração que me leva para mais... a culpa é aquela que me leva para mais perto de Jesus. Qualquer coisa que seja diferente disso, não é o que vem de Deus. Então, se a culpa me leva a me afastar de Deus, ou se a culpa, na verdade, é eu achando culpa nos outros, tudo isso não vem de Deus. A única coisa que vem de Deus, de fato, é essa culpa que me leva a reconhecer o quanto eu preciso desesperadamente dele. E esse é o papel da lei, né? Acho que agora você encerrou o tópico, Dani. Não precisa nem dizer mais nada, mas só para já que eu ia dizer, e não deixar de dizer o que eu ia dizer, esse é o papel da lei, né? A lei serve para mostrar o quanto a gente é culpado. A gente olha para a lei e fala: cara, eu sou culpado. E a gente olha para a cruz e fala assim: tá pago. Amém. E é esse o ponto, né? Ela tem que fazer a gente olhar para a culpa. E aí, citando, já que a gente pode, quem sabe, começar a citar alguns textos que a gente sempre separa, né? Mas em Romanos 5, vai dizer assim, verso 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, a culpa de Adão recaiu, todos se tornaram culpados por conta do pecado de Adão, né? Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, verso 15. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, a saber, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E o que eu mais gosto é o verso 18 e o 19, que diz assim: pois assim como por uma só ofensa, a saber, a de Adão, veio o juízo sobre todos, ou seja, todos se tornaram culpados e condenados, assim também por um só ato de justiça, não o meu ato de justiça, mas o dele, veio graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. E o verso 19, que é o que eu mais gosto: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, ou seja, não foi pela minha desobediência que eu me tornei pecador, eu já nasci em pecado, pela desobediência universal de Adão. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Ou seja, pela obediência de Cristo, não pela minha. A minha salvação não depende da minha obediência, mas da dele. E de eu entender isso e, pela fé, aceitar a substituição dele no processo da minha salvação. Então a culpa me leva à consciência do erro, à consciência do meu estado de pecado. Então acho que essa é a culpa saudável que o Paul Tournier vai colocar no livro dele, inclusive. A culpa saudável e a culpa tóxica, né? A culpa saudável é aquela que me traz consciência do meu estado de pecado. A partir desse momento ela me conduz, como o Dani falou, e a Moara me conduz para a cruz. E ali já não mais há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu acho que essa é a solução divina para a culpa. O problema que a gente está discutindo aqui não é essa questão teológica da graça e da salvação. A instrumentalização da culpa. A instrumentalização da culpa como a cultura religiosa. Então acho que aqui é que está a nossa grande questão. E é importante para quem está ouvindo a gente não está condenando ou tirando o valor da culpa, mas a gente está apontando as questões da cultura religiosa que às vezes instrumentaliza a culpa para controle. E eu acho que a gente não pode ir embora sem falar da ideia do controle ainda, por favor. Então, eu queria entrar justamente nisso. A gente vai entrar agora, talvez pelo tempo aqui, no último terço aqui da nossa discussão. E aí eu queria dar uma sugestão, não sei se vocês concordam, da gente tentar ser um pouco mais prático agora, nesse último terço, voltando a falar de como a culpa é usada para controle e para manipulação. E o que eu quero sugerir com o prático? É para a pessoa que está ouvindo a gente conseguir reconhecer, ser prático a ponto dela conseguir reconhecer se ela está sofrendo isso ou se ela está exercendo isso sobre alguém. Porque eu acredito que é algo tão enraizado na cultura. Até a gente começou com o exemplo do infantil, né? Que às vezes a pessoa nem está percebendo que ela está alimentando ainda esse tipo de relacionamento, né? Então, se vocês concordarem, a gente tentar ser um pouco mais prático nesse sentido de como que esse uso da culpa para o controle, para a manipulação, como que isso acontece na prática? Como que vocês veem isso acontecendo?
Pode começar, pastor Dani. Ô, Dani. Isso aí chama de pastor. Eu já tava aqui esperando a Moara. Mas, bom, vamos lá. Vou dar um exemplo bem prático. Eu era pastor de uma escola, eu era capelão, eu era o responsável pela pastoral estudantil de um colégio de 2.500 alunos, e eu lembro que eu tinha que cuidar da parte cultural também, não só espiritual do colégio. E numa dos encontros semanais que a gente tinha no auditório, os alunos estavam do ensino fundamental 2, ou seja, do 6º ao 9º ano, eles iam passar por um simulado, ou seja, uma prova de exame geral de todas as disciplinas naquele dia. Eles tinham que ter estudado muito, iam ter a prova. E a primeira aula era esse encontro cultural nosso no auditório. E eles estavam muito preocupados que a prova ia ser na sequência e nem prestaram atenção naquilo que eu estava falando. Eles estavam todos com as apostilas na mão, estudando enquanto eu estava falando lá e precisava conectá-los naquilo que eu ia dizer. E quando terminou, eu sabia que eles estavam preocupados com aquilo. Eu falei, eu vou dispensar vocês mais cedo, relaxa, para vocês estudarem um pouquinho mais. E aí eu falei assim, mas agora vamos orar para vocês irem bem na prova. Olha que loucura a cultura do medo e a cultura da culpa e do mérito. Aí um menino, 6º ano, imagina que 6º ano deve ter uns 12 anos, 11, ele virou pra mim e falou assim, pastor, não posso orar não. Eu falei, por que você não pode orar? Porque minha mãe falou que não adianta orar. Eu falei, como assim não adianta orar? Ele falou assim, porque eu não estudei. Eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Minha mãe falou que se eu não estudar não adianta orar não, porque eu tenho que fazer a minha parte, que Deus só faz a dele. A minha parte é eu que tenho que fazer. Então, se eu não estudei, não adianta eu orar, porque ele não vai me ajudar, eu não fiz minha parte. E eu achei isso muito engraçado. Eu falei, cara, não, é agora que você tem que orar mesmo, porque já que você não fez sua parte, agora é só um milagre da misericórdia de Deus. Você fala assim, Senhor, não fiz minha parte, tô lascado, então agora o Senhor me ajuda aqui. Marca D de Deus. E aí eu li para ele o Salmo 103, verso 10, que eu queria citar para vocês, porque eu acho que isso resolve tanta coisa na nossa cabeça. O capítulo 103 de Salmos, verso 9 e 10 diz assim, sobre Deus, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. E o verso 10 é lindo, cara, é libertador, é um dos meus versos favoritos. Diz assim, ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. E aqui acaba toda a lógica meritocrática na vida cristã, ou a lógica do karma. A lógica do karma é mais nefasta ainda, porque a lógica do karma diz assim, a lógica do karma vai dizer assim, você colhe o que você planta. Quando que a lógica da graça é justamente o inverso, você colhe aquilo que você nunca pôde plantar. Percebe? Ou melhor, você colhe aquilo que você nunca pôde plantar. E melhor ainda, aquilo que você plantou, pela graça você não colhe, porque eu plantei maldade, eu plantei pecado, eu plantei mal, mas pela graça eu não vou colher os frutos disso. E isso fica lindo gente, desculpa agora ter pegou a Bíblia, não deveria nem ter pego, né? Porque agora eu vou ficar na Bíblia aqui. 2 Coríntios 5, olha. Ora, verso 18, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Como? Não imputando aos homens as suas transgressões. Cara, olha como Deus escolheu salvar a gente, não imputando sobre nós a nossa culpa, não imputando sobre nós os nossos pecados, não imputando sobre nós as nossas transgressões. E melhor, como disse Davi, Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui, porque a lógica da Bíblia e do Evangelho não é retributiva, é uma lógica de justiça atributiva. Existe a justiça retributiva. Agora eu vou entrar no campo da Moara que eu não quero me arriscar. Mas existe a justiça retributiva e existe a justiça atributiva. A justiça atributiva, ela atribui graça, misericórdia, perdão. Ela não retribui. Então ela foge da lógica final da cultura da culpa, que é uma lógica do karma. Eu colho o que eu planto. Na lógica da Bíblia eu não colho o que eu planto. Isso é lindo. Eu acho que nos termos práticos se você não estudou para a prova, é aí que você tem que orar, porque é aí que Deus precisa te abençoar mais ainda. Pastor Andrei, você acredita que esse versículo que eu orei, eu tinha lido um livro, não lembro agora mais, que era Orar na Palavra, e quando eu estava fazendo minha prova da ordem, eu usei esse versículo, Senhor, Tu não nos trata como merecemos, mas conforme multidões de misericórdias, pelo amor de Deus, faltam 7 minutos, eu ainda nem enchei essa resposta.
E deu certo, hein, gente? Mas aí, veio insight do espírito na hora. Abri na página certa da Lei 8666. E o número da lei ainda era esse, 8666. O pessoal que gosta dessas fanfics, né? Bom, enfim, mas um exemplo prático, e talvez eu vou trazer pra minha vida e como eu sinto isso, né? Quem tem culpa, quem é culpado, e eu não tô falando aqui dessa culpa que encaminha pra graça que a gente experiencia dentro de um relacionamento íntimo e pessoal com o próprio Cristo. A gente tá falando da culpa instrumentalizada pelas religiões. Não tô falando pela minha só, tá? É pelas religiões. Essa culpa, ela resulta em um sentimento de segregação, de exclusão, de merecimento, de pertencer. Se você está manchado por aquela culpa, você não pode pertencer àquele lugar, ou você não pode subir e cantar, você não pode participar. E o que ela me leva, né, a refletir? Que se eu tenho essa culpa, se eu estou culpada por esse sistema religioso, eu também não posso questioná-lo. Aquele que é culpado, que tá na cadeia ou que tá na grade, ele não tem como mudar a lei, você tá entendendo? É quem tá no Senado que vai mudar a regra. Você que tá culpado, você tá subjugado. Você que tá com o fardo da culpa, você tá excluído. Você não tem nem direito de opinar, porque você é um culpado. E daí é aqui que eu vejo a religião instrumentalizando a culpa para se manter, para ser um sistema que se retroalimenta. Porque aquele que é culpado sequer pode questionar. Aquele que é culpado, ele não tem voz, aquele que é culpado, ele não tem direito de ouvir. E quem que vai ouvir aquela mulher que é culpada? Mas daí Jesus, ele inverte, subverte essa lógica. Porque quando querem punir a mulher culpada, ele começa a escrever os pecados de todos na terra. E daí ele realmente não trata como, né, teoricamente se merecia. Ele mostra que todos nós estamos na mesma condição. E daí quem não é culpado que atire a primeira pedra. Aquela mulher pode não ter falado, mas ela falou. A vida dela falou. A vida dela questionou o sistema. A vida dela questionou a lógica daquele sistema religioso ou daquela comunidade, a forma com que eles agiam. E questionou através do acolhimento de Jesus. Jesus acolhe aqueles que vão ser apedrejados pelo sistema que culpa da religião. Se você quer viver a religião de Jesus Cristo, você tem que ser escudo entre as pedras da culpa e aquele que o sistema religioso, através da instrumentalização da culpa, diz que merece ser apedrejado. E isso não é de agora. Isso é lá de antes de Jesus vir. E ele simplesmente mostrou pra gente que a religião vai fazer isso sempre. E se você quer viver a religião de Cristo, se você quer ser um tal do pequeno Cristo aqui na Terra, sempre que você vê esse movimento de instrumentalizar a culpa para apedrejar alguém, você vai se colocar como escudo. E eu acho que na prática é assim que eu tenho encarado. De alguma forma, a minha existência precisa mostrar que essa lógica de dominar pela culpa é totalmente ao contrário do que Jesus ensinou, que ele ensinou a liberdade pela graça. E daí é isso, eu não tenho a expectativa da gente mudar o sistema religioso, mas eu tenho a expectativa da gente viver diferente. A gente fala do sistema religioso, a gente tá falando da gente também, né? Porque a gente faz parte do sistema religioso. Porque a gente faz isso o tempo todo, a gente se senta na cadeira do juiz, né? Isso que eu acho também muito complicado, e assumindo a posição da figura de um pastor também, né? Eu lembro que o C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer mais ou menos assim, de que para ele era uma espécie de mau caráter aquele que está protegido no QG do quartel-general criticar as condutas ou condenar as condutas do artilheiro que está na linha de frente de batalha, porque ele não está sentindo aquilo que o cara lá na frente está sentindo. Ele vai dizer assim: me incomoda da mesma maneira condenar pecados dos quais não sou tentado. E eu acho isso muito louco o que ele falou, porque isso é verdade, cara. Tem uma eu sou cheio de querer condenar
ou colocar mais peso sobre os pecados dos quais eu não sou tentado. Então, assim, é muito fácil, da proteção da minha ausência de tentação naquele aspecto, condenar aqueles que lutam com a tentação naquele aspecto. E esconder ou diminuir a importância dos pecados dos quais eu sou tentado. Então o cara tem uma tendência, ou ele é mais tentado a uma questão X, ao uso de entorpecentes e drogas, que seja. Ele é tentado àquilo. Aqui eu estou tirando a ideia de pecado, estou só dizendo a um hábito nocivo. Ele é tentado àquilo. É muito fácil do lugar onde estou, onde não sou tentado nisso, sou tentado em outras coisas, mas nisso eu não sou, a condenar a prática dele naquela circunstância. Então C.S. Lewis vai dizer, eu tenho que baixar um pouco a bola. E aí eu acho que, só para encerrar, quem sabe a minha fala agora, abrindo aspas, do Paul Tournier no Coupe Grace, e lendo aqui para quem está ouvindo a gente, e eu vou ler aqui na minha tela para quem está assistindo a gente, o Paul Tournier vai dizer assim na página 85 do Coupe Grace: o problema é que todos os homens pretendem, por meio do seu próprio julgamento, exprimir o julgamento de Deus. É um fenômeno universal. Os homens fazem um monopólio de Deus, mesmo os que não creem nele, mas especialmente os que querem servi-lo e levar os homens a ele. Quando julgam a conduta de alguém, todos o fazem com um tom peremptório que significa implicitamente que Deus julgaria exatamente como eles. Estão sempre tão fortemente convencidos de seu parecer sobre o bem e o mal que têm a impressão de que o próprio Deus se trairia se não partilhasse da opinião deles. É por isso que as falsas culpas que nascem dos julgamentos humanos e a verdadeira, ou seja, a falsa e a verdadeira culpa, e a verdadeira, que depende do julgamento divino, se misturam e se confundem de modo constante e perigoso. Aqui está o perigo. O perigo é quando o nosso julgamento e a noção de culpa que nasce do nosso julgamento sobre os outros, ou sobre nós mesmos, ele se mistura com o julgamento divino e com a verdadeira culpa do processo do juízo divino, e se confundem quando o homem acha que está falando em nome de Deus. E aqui o meu conselho para todos nós que somos cristãos é sermos mais humildes quando vamos tratar da culpa, do pecado ou do julgamento em relação aos outros, e mais humildes quando a gente pretender falar em nome de Deus. Eu acho que cabe uma humildade, sabe? Uma desconfiança sobre nós mesmos, de que talvez não estejamos lendo como deveríamos. É muito fácil subir no patamar, ou subir no palanque do teologismo, subir no palanque do doutrinarismo, subir no palanque da religiosidade e falar em nome de Deus. Eu acho que a queda dali é mais vergonhosa até do que a queda de quem nunca pretendeu estar ali, sabe? Eu nem vou mais me alongar, que eu sei que a gente já passou do tempo, do horário. Mas sabe, Andrei, eu acho que a gente não precisa nem ter cuidado, né, com isso. A gente não deve fazer isso. Um princípio básico é não sentar na cadeira de Deus. É isso que Satanás quis fazer. Ele quis sentar na cadeira de Deus. E a cadeira de Deus é a cadeira do soberano, que cria e que julga. A criação termina nesse entronizando Deus como criador, dono, e como o único que pode julgar. E se a gente vai lá para o Apocalipse, é assim que ele volta também. Ele é o que pode julgar a terra. Então, toda vez que a gente se colocar nessa cadeira para julgar o nosso próximo, a gente vai estar errando. Pode estar na maior sintonia possível com o que a gente acha que Deus ia pensar, mas se a gente sentar na cadeira de quem julga, a gente erra. O único lugar que ele pediu pra gente assumir foi o de colo, foi o de escudo, foi o de proteção, foi o de amor. Ele não pediu em nenhum momento da história pra gente imitar ele no aspecto de, e aqui, eu posso julgar, viu, humanidade, tu também me imite nisso. Não, foi a única coisa que ele falou assim, não toca. Não perca o seu raciocínio, só para reforçar o seu argumento. Quando a gente estuda a história dos últimos dias, lá em Apocalipse, quando vai chegar o fim de tudo para a eternidade, existe um momento onde aos salvos
é dado a condição de julgamento. Ainda assim, eles julgam só aqueles que já foram julgados pelo próprio Deus. Então, na verdade, eles estão só entendendo o porquê que Deus julgou daquela maneira. Então, mesmo na condição de salvo, nunca nos é dado a autorização de decidir: esse aqui é salvo, esse aqui é perdido. Exato. E o Apocalipse, né, deixa muito claro que isso é um ponto na história. Agora não está acontecendo. Então, assim, mesmo que tu tome todo o cuidado, a gente vai estar errando quando senta nesse trono de julgar. E eu não tô falando que conscientemente a gente vai falar assim: agora eu não sou mais jogador, porque eu tô jogando toda hora. Eu tô dando minhas opiniões aqui, eu tenho a expectativa de que as pessoas que estão nos escutando estão me julgando, que vocês estão julgando, eu tô julgando o que vocês estão falando, mas esse julgamento, ele não pode ser um julgamento de condenação. Eu acho que esse é o X da questão, sabe? Não confundir, né? Você ter as suas percepções, você estudar, você saber o que é certo, o que é errado, do julgamento de condenação. E a gente não tem esse papel. E se for pra gente errar, a gente erra pela graça. Eu prefiro, sabe? Do que chegar lá no céu e daí receber uns tapinhas assim nas costas. Nossa, Moara, nada a ver aquelas regras, né? Que tu colocou lá na tua igreja, que não podia isso, podia aquilo. Até achava bonito aquele negócio lá que você usava. O pessoal ficou implicando com você, né, minha filha? Eu falei, não é, Jesus? Implicavam. E daí, assim, depois que você começa a experienciar esse Deus, né? Que não te domina pela culpa, mas te constrange pelo amor, daí a gente tem um jugo leve, a gente tem um fardo que é legal de carregar e que a gente até quer falar para as outras pessoas: ei, vem cá, que aqui é uma coisa boa. Você vai conseguir, assim, entender que é bom, que é vida em abundância, não é tipo uma coisa que você vai se arrastando, né? Mas tudo isso vai muito... Isso perpassa a experiência pessoal. E não tem como você sentir ou presenciar ou viver esse tipo de relacionamento que tenta colocar de lado essa culpa que é instrumento para dominar, se você não ousar viver esse relacionamento, sabe? E a gente tem medo dele, porque a gente se sente culpado de fazer isso, de ser tão simples assim, de ser tão bom, de ser prazeroso, de ser gostoso. E não, deve estar tendo alguma coisa errada. E daí, só pra finalizar, Dani, a cara do Dani já está dormindo aqui. Gente, os reflexos da... Desculpa, sou sincera. Vamos assumir, Mora, vamos assumir. Vamos. Os reflexos da culpa dentro do sistema religioso, eles vão pra tantos lugares. Eles vão pra sexualidade, eles vão pra alegria. Você se sente culpado se você é alegre, você se sente culpado se você é brincalhão, você se sente culpado se você tem prazer. Eu tenho amigas que aprenderam que, tipo, elas não podem ter prazer sexual, porque se elas estão gostando demais, tem alguma coisa errada. E a gente aprende isso por quê? Porque o certo é você estar sendo culpado, de você estar errado, de você estar sujo, de você ser ruim. E daí, essa teologia da culpa, ela reflete em tantas coisas, desde a criação até, sei lá, a forma com que você vai se relacionar no seu casamento. Então, vale a pena a gente parar para perceber esses pequenos detalhes na nossa experiência religiosa. Tá tudo bem você ser feliz, tá tudo bem você gostar, tá tudo bem você, sei lá, ser leve. Não precisa ser sempre pesado. E não é porque não tá pesado, não é porque não tá triste que tem alguma coisa errada. Ai, minha consciência não tá mais doendo. Deve ser porque o Espírito Santo não fala mais ao meu coração. Não, cara, porque tá bem, que bom, tá feliz, abraça a cruz e vai. Bom, já que a minha cara de sono tá tão evidente assim, eu acho que teve uma frase que a Moara citou que eu acho que amarra tudo que a gente falou aqui, que é o amor de Cristo nos constrange. Essa é a palavra de Paulo, essa é a palavra de Cristo. Eu acho que isso... aliás, esse verso tem um lugar muito forte no meu coração. O amor de Cristo me constrange. É pelo amor, não pelo medo. Acho que ali ela fechou tudo. A gente vai finalizar a nossa discussão agora. Eu vou dar a oportunidade ainda de alguma consideração final que vocês queiram fazer. Eu queria só trazer um último ponto. Vocês trouxeram pontos aí. O meu último ponto que eu queria levantar é, na verdade, ecoar o que vocês já mencionaram ao longo da nossa discussão, que é justamente essa tentativa de controlar pelo medo. A impressão que eu tenho
é que o controle institucional via medo é uma espécie de atalho. É mais fácil a gente controlar as pessoas, é mais fácil eu guiar as pessoas dentro da minha proposta se eu consigo convencer elas de que essa é a única saída, se eu consigo convencer elas que sem isso elas estão literalmente perdidas no conceito teológico, né? Literalmente perdidas. Então é uma espécie de atalho. É mais fácil ter controle quando eu consigo colocar o medo. Mas aí, como vocês mencionaram, a fé ela traz, na verdade, liberdade. E um conceito que eu tenho estudado mais recentemente é justamente essa ideia de que a fé cristã ela é um convite à ausência de controle. Porque talvez alguém pode estar aqui ouvindo mais na pegada do líder religioso, como nós aqui de certa forma somos, e fica pensando, peraí, mas se eu tirar essa tônica, como que eu vou ter o controle? E fé cristã não é sobre isso, fé cristã não é sobre ter controle. Na verdade, fé cristã não é sobre ter controle muitas vezes nem da própria vida, quanto mais da vida dos outros. O único que tem controle é Deus. Então é levar a Cristo e não Deus que é Deus não controlar as pessoas para Cristo. Né? Ô Dani, bom, eu vou falar porque considerações daí a Moara encerra. Já. Isso A aí. consideração final dela. Mas assim, depois que vocês estão dizendo, que não tem mais nada aqui que possa complementar, né? Mas eu quero destacar 3 pontos, então. Mas Dani, sobre o controle, lindo isso, cara. É assim que eu creio também. A fé cristã é a fé da emancipação. Quando eu aceito Jesus, eu aceito para a liberdade. O cristianismo não é a religião do não pode. O cristianismo é a religião do tudo pode. E esse é o problema. O problema é porque o cristão é convocado a deliberar a sua vida. Foi para a liberdade que ele nos libertou. E quando eu digo que é do tudo pode, eu trago à mente a fala de Paulo. A partir do momento que eu encontrei Jesus, todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas. Ou seja, tudo pode. Pastor, pode ou não pode fazer aquilo? Pode. Tudo pode. Você é cristão? Você está com Cristo? Você caminha no Espírito? Poder? Pode. Mas nem todas as coisas convêm àqueles que seguem a Cristo. Ou seja, todas as coisas me são lícitas, mas a partir do momento que eu caminho com Jesus, eu começo a perceber que algumas coisas não convêm àqueles que se dizem seguidores de Cristo. E, portanto, eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Ou seja, eu não vou sair, me libertar das prisões religiosas e incorrer nas prisões do pecado ou das questões que me aprisionam. Ou seja, eu vou me libertar de todas elas e eu vou seguir Jesus. É uma expressão de fé de liberdade. E aí, como é que eu vou, como pastor, controlar isso? Eu não vou. É caótico. É pelo amor. Eu vou aproximar de Jesus, aproximar de Jesus e deixar que ele conduza. E aí, os 3 pontos que eu usaria para encerrar. Frase de Jesus, primeira. Marcos 10, verso 42 e 43, quando ele está entrando em Jerusalém, Tiago e João chega para ele e fala: a gente quer sentar do seu lado quando o senhor virar rei. E ele ia morrer na cruz. Aí ele vira e fala assim, verso 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, domínio e controle. Mas não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será os que vos sirva. O que Jesus está dizendo é, no meu reino, na lógica do meu reino, ninguém humano exerce controle e domínio sobre outro humano, porque quando você faz isso, você reflete a estrutura de poder humana de César. E os interesses de César não interessam a nós, seguidores de Cristo, e quando o estabelecimento religioso cria estruturas de cerco, controle, domínio, ele despersonaliza seus fiéis. Ele tenta colocar todos numa despersonalização violenta, como dentro de uma mesma prática correligionária, e ele, ao fazer isso, incorre na contramão daquilo que Jesus disse. Ele se assemelha a César e não a Cristo. Segunda coisa, para os amigos de Jó, Jó era culpado. Para os amigos de Jó, para os amigos religiosos de Jó, Jó era culpado. Então a gente precisa ser mais humilde na hora de culpar aqueles que a gente julga estarem no caminho desviante da fé cristã. Deixa Deus resolver o problema, porque no final Deus vai pedir que Jó ore por eles, porque se Jó não orar e interceder por eles, eles é que estavam perdidos. Cuidado com as amizades tóxicas, cristãs e religiosas,
que apontam o dedo pra você e dizem que você tá culpado e condenado e que você não vai entrar no céu por conta disso, daquilo outro, eles vão provavelmente passar vergonha lá em cima, como a Moara disse, quando verem você lá em cima. E aí eu encerro com o último ponto, que é Jonas. A fala da Moara despertou tantas coisas, essas 3 coisas despertaram na fala da Moara. Não dá pra gente ficar só numa hora aqui na conversa. Cara, Jesus chama Jonas, Deus chama Jonas pra ir falar com Nínive e falar, olha, eles estão condenados lá, tá, Jonas? Vai lá. E eu não vou, foge e tal. Aí, de repente, Jonas fala, beleza, é pra falar que eles estão condenados? Isso eu gosto. Profeta do caos, eu gosto. É pra apontar o dedo e falar que tá tudo errado, que eles não vão pro céu, pra pegar os textos e ler que aquele tipo de gente não entra no céu, eu quero. Esse papel eu quero, eu vou lá. E ele condenou todo mundo, condenou geral. Só que aí, no mínimo, no menor sinal de demonstração, de aproximação de Deus, Deus perdoou geral. E aí, o final da história, é o capítulo 4, verso 1-4, diz assim, é lindo isso aqui, é de dar risada, cara. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente coirado. Ele ficou na bronca que Deus ia salvar os outros. Ele não concordou, ele estava preocupado com a reputação dele. Ele falou, como assim? O senhor vai salvar esses caras? Eu passei a vida toda na terra falando que eles estavam condenados. Agora, como é que vai ficar minha reputação quando eu chegar no céu e eles estarem lá também? Eu passei a vida toda lá na terra falando que porque eles faziam aquilo, tinham aquela orientação, ou usavam aquilo outro, eles estavam perdidos, que eles não iam entrar no céu. Aí o senhor me traz eles para o céu? E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia, olha só, ele tá bravo com Deus por isso aqui, ó. Pois eu sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal e que ama sem medida. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é eu morrer do que viver. Você acredita que ele estava falando isso, cara? Ele falou, eu sabia que eu não devia vir, porque o Senhor ia perdoar essa galera aí. Eu sabia que eu não devia vir, porque o Senhor ama, porque o Senhor tem misericórdia, porque o Senhor tem bondade, porque o Senhor perdoa. Jonas estava bravo, porque Deus não julgava como ele julgava. E eu acho que tem um monte de crente, cara, um monte de crente. Eu conheço um monte de crente, cara, que fica na bronca que Jesus perdoa geral. E aí eles ficam muito bravos, porque eles passaram a vida condenando essa galera. E quando eles chegarem no céu... Puxa vida, eles vão passar vergonha igual o Jonas. Alguns vão pedir até pra morrer. Não, me devolve, manda pro inferno que aqui eu não fico não. Com esse povo aqui eu achei que eles iam... Não, entendeu? Cuidado pra você não ser esse cara. Cuidado. Ai, Deus, eu estou aqui pensando, meu Pai do céu, que Deus tenha misericórdia de mim, né? Porque já tô me sentindo culpada aqui, gente, que vou encontrar a graça, se Deus quiser. Essa era a intenção, Moara, deixar todo mundo se sentindo culpado aqui. Bom, ufa. Porque assim, o Andrei tava falando e eu falei assim, tem esse povo mesmo que fica fiscalizando os likes que a gente dá no Instagram e fica falando, cuidado, dedinho com que dá like, tá. E daí eu vou lá e falo pra eles, que vocês estão falando tudo errado. E daí, o sentimento que eu tava aqui, Andrei, quando você tava falando, era assim, mas eu quero muito estar lá no céu, pra quando eles chegarem lá, eu falar assim, viu, nada a ver esse negócio de like. E daí esse meu sentimento também não é o melhor, né, minha gente? E daí, bom, não tenho muito o que falar não, vocês resumiram muito bem. Eu só queria deixar um recado final, assim, que é, cara, nossa religião, a gente até colocou aqui uns tópicos, né, mas a nossa religião não precisa ser sadomasoquista, a gente não precisa ficar sofrendo, a gente não precisa ficar achando que tá tudo bem quando a gente tá se sentindo um lixo, quando a gente tá se sentindo completamente indigno. Eu acho que tá fora esse sentimento. A gente precisa reconhecer, a gente precisa saber da nossa condição. A gente precisa saber que a gente é indigno, a gente precisa saber que nós somos pecadores. E daí, quando a gente sabe disso, a gente reconhece a graça. E daí é legal, e daí é bom, e daí é gostoso. E daí a gente quer ficar por aqui e quer realmente contar essas boas novas para outras pessoas. Porque se não é bom para você, não faz sentido para você, você não vai ter vontade de contar para as pessoas virem fazer parte do seu clubinho ou dessa experiência que você tem, né? Não é para ser um clubinho, na verdade. Então é isso, gente. Sei lá, eu oro a Deus para que eu e que você consigamos e cada vez mais façamos esse movimento de desconstruir essas coisas que desde tão pequenininhos colocaram dentro da gente, né?
pra gente realmente experienciar esse fardo leve que Jesus veio oferecer para cada um de nós. Você vê, nossa primeira gravação noturna foi também a mais longa da história, então voltaremos a gravar de manhã. Mas acho que foi muito boa a nossa discussão aqui, acho que deu para levantar muita coisa. Eu vou encerrar então essa discussão colocando 2 pontos aqui. Primeiro, para você que talvez é algum tipo de líder religioso ou em algum nível, em alguma forma, é um líder no sentido espiritual. Cristo nunca nos chamou para sermos juízes, Cristo nunca nos chamou para sermos advogados, mas Cristo também nunca nos chamou para sermos líderes e nem mesmo controladores. Atos capítulo 1, verso 8 é muito claro, Cristo nos chamou para sermos testemunhas. Testemunha não tem controle, testemunha não tem nem liderado, testemunha não tem nada disso, testemunha apenas compartilha do Cristo que ele conhece, do Cristo que ele viu, do Cristo que ele experimentou. Nosso papel como cristãos nada mais é do que compartilhar aquilo que nós vivemos. O que me leva ao segundo ponto. Se você tem vivido hoje uma religião baseada no medo, e se você olha para Deus e só consegue enxergar algum tipo de tirania, de controlador, de stalker, ou algum tipo desse opressor. Uma vez eu ouvi uma palestra de um pregador americano, se eu não estou enganado, presbiteriano, infelizmente não recordo o nome dele, onde ele falava assim: a nossa visão de Deus está limitada à experiência que temos com Ele. Muitas vezes nós não conseguimos ver Deus mais do que Ele é, simplesmente porque só experimentamos um tipo de relacionamento com Ele. Talvez se você não tenha conseguido ver o Deus de amor, o que está faltando é buscar viver essa experiência, buscar viver esse contato com Ele, esse relacionamento do pai com o filho, esse relacionamento íntimo. E eu tenho certeza que a sua fé vai ser transformada. Obrigado por nos acompanhar em mais um debate. Fique atento para as próximas discussões. Até a próxima.